Em 1930, a Real Polícia Montada do Canadá fechou um caso que até hoje assombra o Ártico. O relatório oficial é frio, quase clínico. Um pequeno grupo de caçadores inuites, enfrentando um inverno rigoroso e a escassez de caça, simplesmente migrou para outro território. Fim da história. Um evento triste, mas comum, nas vastas e impiedosas paisagens do norte. Mas, se fosse tão simples, por que estamos falando sobre isso quase 100 anos depois? Porque o que o caçador Joe Labelle encontrou em uma noite gelada de novembro, às margens do Lago Angicune, desafia essa explicação oficial de todas as formas imagináveis. A história que a polícia não quis contar começa com Labelle. Ele conhecia bem aquela vila, era um ponto de parada comum, um oásis de calor e comunidade no meio do nada. Mas naquela noite, um silêncio pesado e antinatural pairava sobre o lugar. As chaminés estavam frias. Não havia risadas, nem o som de cães latindo. Havia apenas o vento uivando entre as cabanas vazias. Ao se aproximar, o ar ficou ainda mais estranho. A primeira coisa que ele notou foram as canoas, simplesmente abandonadas na margem do lago. Ninguém no Ártico abandona uma canoa. É a sua linha de vida. Dentro das cabanas, o mistério se aprofundava. Fogueiras haviam sido acesas e simplesmente abandonadas. Panelas com ensopado de caribu, agora congelado, ainda estavam sobre as brasas apagadas. Isso não é sinal de uma migração planejada. Isso é sinal de uma interrupção. Algo aconteceu, algo tão súbito e tão absoluto que fez com que mais de 30 homens, mulheres e crianças se levantassem no meio do jantar e simplesmente fossem embora. Para onde e como? Em pleno inverno ártico, sem comida? E os rifles? Os rifles de caça, essenciais para a sobrevivência, estavam encostados nas paredes das cabanas. Deixar um rifle para trás no Ártico é como um mergulhador deixar seu tanque de oxigênio. É uma sentença de morte. Nenhuma pessoa sã, muito menos um povo inteiro cuja vida depende da caça, faria isso voluntariamente. O que poderia ser mais assustador do que a fome, o frio e os predadores do Ártico, a ponto de fazerem você abandonar suas únicas ferramentas de defesa e sustento? A polícia, ao chegar dias depois, encontrou a cena exatamente como Labelle descreveu, mas foi o que eles encontraram um pouco mais longe da vila que transforma esse mistério em puro terror. Sob uma fina camada de neve estavam os corpos de 7 cães de trenó, todos mortos de fome. Isso é crucial. Os cães de trenó eram o bem mais valioso de uma comunidade inuit. Eram seus veículos, seus companheiros, parte da família. Deixar os cães para morrer de fome enquanto havia comida nas cabanas e carcaças de animais armazenadas é um paradoxo total. A menos que não houvesse ninguém para alimentá-los e soltá-los. Agora, vamos mergulhar na parte que a maioria das versões dessa história apenas menciona de passagem, mas que é talvez a mais perturbadora de todas. O cemitério da vila, a cultura inuit tem um profundo respeito e reverência pelos seus ancestrais e pelos seus mortos. Profanar um túmulo é um dos maiores tabus imagináveis. No entanto, Labelle e posteriormente a polícia encontraram o cemitério da vila violado. Os túmulos haviam sido abertos, as pedras que os cobriam removidas, e os corpos haviam sumido. Quem faria isso? Certamente não os próprios moradores da vila. Um inimigo? Mas não havia sinais de luta, nenhuma gota de sangue, apenas o silêncio e a neve. É aqui que a narrativa oficial da polícia e a realidade dos fatos entram em rota de colisão. A polícia montada, em seu relatório final, tentou sistematicamente desacreditar a história. Eles afirmaram que Joe Labelle era um caçador pouco confiável, que a história foi exagerada pela imprensa. Chegaram a sugerir que a vila nunca foi tão grande, ou que talvez nem existisse da forma como ele descreveu. Mas isso não bate com os fatos. Labelle era um caçador experiente, e ele não estava sozinho. Outros caçadores e missionários da região relataram ter visto estranhas luzes pulsantes no céu, na direção do Lago Angicune. Nas noites que antecederam o desaparecimento, a polícia nunca investigou a fundo esses relatos de luzes. Eles nunca explicaram adequadamente a violação dos túmulos. Eles nunca deram uma razão lógica para os cães mortos. A comida abandonada, os rifles deixados para trás, o relatório deles não é uma investigação, é um encerramento. Um esforço para enterrar uma história inconveniente e inexplicável. Por quê? A resposta pode estar no que eles realmente encontraram, ou no que eles temiam ter sido encontrado. Vamos analisar a logística. Mover 30 pessoas, incluindo crianças e idosos, no auge do inverno ártico, sem trenós, sem comida e sem deixar um único rastro na neve recém-caída, é logisticamente impossível. Mesmo que eles tivessem partido antes da nevasca, algum sinal, algum equipamento perdido, alguma marca teria sido deixada para trás. As buscas da polícia não encontraram nada, nem um único rastro humano saindo da vila. É como se eles tivessem sido arrancados da face da terra.
O isolamento extremo do Ártico pode pregar peças na mente. Alguns sugerem que o grupo sofreu algum tipo de histeria coletiva ou alucinação. Mas uma alucinação não desenterra corpos. Uma alucinação não mata cães de fome. Uma alucinação não deixa um ensopado congelando sobre o fogo. Isso foi um evento físico, real. A questão é, qual foi a natureza desse evento? Se a polícia não estava sendo incompetente, então eles estavam acobertando algo, o que poderia ser tão alarmante a ponto de justificar um acobertamento em uma região tão remota. Um novo tipo de arma sendo testada? Um fenômeno natural, desconhecido e perigoso? Ou o contato com algo não humano? As luzes no céu, o desaparecimento sem rastros, a violação de túmulos. Todos esses elementos apontam para algo além da nossa compreensão normal da realidade. Esse caso não é o único. Eventos como do Passo Dyatlov na Rússia, onde um grupo de experientes montanhistas fugiu de sua barraca em pânico e morreu de forma bizarra, ecoam o mistério de Anjikuni. São lugares onde as regras normais do mundo parecem ser suspensas, onde algo força pessoas racionais a agirem de forma completamente irracional, abandonando sua segurança e sua lógica de sobrevivência. O relatório da Real Polícia Montada do Canadá pode ter declarado o caso Anjikuni encerrado em 1930, mas para nós, a investigação está apenas começando. A verdade não está no que o relatório diz, mas no que ele se esforça tanto para esconder. A Vila Fantasma do Lago Anjikuni não é apenas uma história de desaparecimento. É a história de um silêncio forçado, um segredo enterrado sob a neve, guardado por quase um século. A pergunta que fica não é para onde eles foram, mas o que os levou. E por que alguém poderoso se deu ao trabalho de garantir que nós nunca soubéssemos a resposta? O que você acha que realmente aconteceu? Uma migração que deu errado, como diz a versão oficial? Ou um acobertamento governamental escondendo um evento muito mais estranho e assustador? Deixe sua teoria nos comentários. Gosto de ler todas elas. Obrigado por assistir e até a próxima. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal.